Pizza Delivery e à la carte. A melhor pizza da cidade. Aberto todas as noites na Ângelo Bolson 467. Fone Whats 3223-3717 e 99105-3993. Pipe Pneus. Pneus Bridgestone e Firestone. Serviços de geometria, balanceamento, suspensão, freio e troca de óleo. Elvio Basso 1255. Fone 3212-4200 ou 99725-1319. E Chevrolet Nicola Veículos. Venha buscar o seu Onix Turbo. Faça a conta e comprove. É melhor que desconto de fábrica. Elvio Basso, número 1000. Imembuí é evolução. 19h34. 22 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Lembrando, gente, que nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho, Lisete Freire, jornalista André Campos e também Empreender com Sucesso e no nosso YouTube. Amanhã no TikTok, no Quai e também no Instagram. E nas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Então, não tem como você não nos acompanhar. Acessa aí qualquer plataforma, nos acompanha, manda o seu recado, participa conosco. Ou então, agora que ainda está na hora daquele chimarrão gostoso, liga o seu radinho e participa conosco, tira suas dúvidas para que você, então, possa também participar conosco. Vem com a gente que o tema de hoje com certeza vai ser muito importante. E nós estamos aqui para a Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Camobi e Santa Maria, Brita Pinhal, em setembro, 50 anos, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, Nossas Raízes e também Saúde Protege. E hoje é o dia do Nossas Raízes, um programa diferenciado, onde os nossos convidados sempre trazem pessoas diferenciadas, com temas diferentes, para que você possa ficar por dentro do que está acontecendo no nosso mercado, na nossa região, né, na nossa indústria. Então, a gente sempre aproveita esses momentos que o pessoal traz pessoas diferenciadas, né, do mercado, para trazer para você, para mostrar para você e você poder nos acompanhar. E eu vou começar, então, dando meu boa noite para ele, que trouxe os convidados hoje, Carlos Flávio, o nosso CF, né? Conhecido como nosso CF. Boa noite, Carlos Flávio, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Eliser, né? Nosso coordenador da equipe de engenharia de som, aos nossos convidados aqui, engenheiros agrônomos, o Diego Simon e o Atílio, né, que veio lá de Itaqui participar conosco desse debate, dessa discussão. A Luciana, né, nossa parceira, um grande abraço. Ao Rodrigo, que hoje está lesionado, né? Isso. Não joga nada, mas está lesionado, não pôde comparecer. Nosso grande abraço. Mas, e principalmente, para você que nos vê, que nos ouve pela Rádio Imembuí, você é o sentido desse programa. Boa noite.
Perfeito. Quero dar, então, o nosso boa noite para o Diego Simon, né, que é a primeira vez que está aqui conosco, e que a gente possa ter aí uma noite especial, aí, um bom bate-papo e compartilhar aí esses temas com os nossos ouvintes. Boa noite, Lisete. Boa noite, Carlos Flávio. Boa noite, Atílio. Muito prazer estar aqui com vocês nessa noite. E o Atílio Bonetti, que eu quero dar o boa noite, porque já está conhecido, já conhece o pessoal lá de Itaqui, já conhece. Até vou aproveitar, né, para o meu sogro, que sempre nos acompanha aqui, o Rodrigo, né? Então, o pessoal lá de Itaqui nos acompanhando. Então, hoje já com o Atílio Bonetti, que também é de Itaqui, participando aqui conosco, né? A gente fica muito feliz de ter pessoas conhecidas e que, além de ter pessoas conhecidas, ter pessoas que têm um conhecimento muito grande, né? Então, nós queremos, então, te dar boas-vindas aí, uma boa noite. Boa noite, Lisete. Boa noite, Carlos, Simon, aos ouvintes. E também boa noite e um grande abraço aos meus conterrâneos de Itaqui, né? Seu Lourenço e família, né? Boa noite a todos. Com certeza estão todos ligadinhos lá, eles acompanham sempre lá no Itaqui. Carlos Flávio, tu que convidaste os nossos amigos, nossos convidados de hoje, e a gente sabe da importância do tema de hoje, né? Quando se fala em agro, se fala em importância, se fala em dinheiro, se fala em muitas coisas, porque o agro, ele movimenta muito, ele faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, das pessoas. Então, gostaria que tu fizesse aí a nossa primeira pergunta aí para os nossos convidados e a gente pudesse ir trocando aqui. Ótimo. Né? Eu gostaria de dizer que aqui sempre é um programa que a gente procura trazer informações sobre temas diversos, arte, cultura, política, né? Entretenimento, verdade, economia. E hoje nós estamos trazendo um tema que ele perpassa todas essas correntes, todas essas áreas. Ele tem essa interface, ele tem essa capilaridade de poder integralizar todos esses segmentos. Porque, ainda mais num país como o nosso, continental, um país que hoje talvez seja a grande menina dos olhos do mundo inteiro, a cereja do bolo. Hoje, os dados nos dizem que nós nos aproximamos de 1 bilhão de pessoas sendo alimentadas a partir dos produtos aqui, né? E muitas vezes produzidos na pequena propriedade, que isso vai ser colocado, porque o agro não faz distinção, né? Ele não estabelece limite de tamanho para que você esteja incluso nisso. Então, eu gostaria que vocês, e aí eu deixo à vontade, que vocês, em primeiro lugar, seria importante vocês dizerem se estão vinculados a alguma empresa, que empresa é essa, qual é o seu papel, a sua relevância, e depois nós vamos hoje com uma ideia, quebrar um pouco de tabus e vamos destruir alguns mitos. Bom, nós trabalhamos, Simon e eu, numa empresa que foi fundada por 2 agrônomos em 1986. Tá? Ela faz parte de um grupo, né? E esse grupo ela tem uma empresa que é a Agros Produção, né? Eles são produtores rurais de culturas como soja, integração lavoura-pecuária, produzem milho, né? Também tem uma empresa de software, que é a Agro 1, né? Então, um software de gestão, que é usado no Brasil inteiro. E aqui no Rio Grande do Sul... Só complementando, né, Atílio? Software voltado para o agronegócio, né? Isso. E na parte de gestão, né? Usado aqui no Rio Grande do Sul bastante por sementeiros, né? E tem nós que fizemos partes da agroassessoria, né? Hoje a agroassessoria no Rio Grande do Sul, nós atendemos aproximadamente 65 mil hectares no verão, né? Nossa empresa com know-how em soja e milho, são culturas do seco. No inverno, essas áreas são cultivadas aproximadamente entre trigo e cevada, culturas de inverno, 10 mil hectares, e o restante dessas áreas são ocupadas por coberturas, né? Azevém, trigo morisco, aveia, né? E alguma parte dessas áreas são integração lavoura-pecuária. Tá? A nossa empresa, a gente faz, hoje, em torno de... Nós temos 14 agrônomos, tá? Nessa assessoria. Tem um agrônomo, um colega, que ele toca a parte de validação, que é um centro, a gente chama um centro de pesquisa,
que ele, dentro desses 65 mil hectares que nós atuamos, que pega desde o norte, centro do estado e uma parte da parte sul do estado, nós desenvolvemos essa pesquisa, essa validação a campo, porque dos nossos entendimentos dessa assessoria é as soluções tecnológicas para ser usada no estado, elas têm que serem regionalizadas. Então, tanto variedades quanto o uso de tecnologias, né? E a gente, como somos repassamos conhecimento, nós se preocupamos de que isso seja alocado em cada região para que fique, vamos dizer assim, de acordo com o clima, com o ambiente daquilo, né? Então, tem um colega que fica responsável dessa validação. Então, hoje, aproximadamente, nós investimos mais de R$500 milhão, em torno de R$500 mil, que faz parte do nosso faturamento, mas nós investimos nisso para que fique aquela tecnologia isenta. Vamos dizer assim, a gente não fica... Utilizamos produtos de várias empresas, mas, vamos dizer assim, desenhamos o nosso conhecimento para ali, né? A Agros tem como propósito, né, transformar a realidade do produtor rural. A nossa visão é estar ao lado do produtor, então não tem aquela ambição de ser a maior empresa de assessoria, disso ou daquilo. O nosso trabalho é estar ao lado do produtor, junto com os desafios que vêm no dia a dia, para ajudar a melhorar e transformar a realidade e conseguir produzir cada vez mais, com mais eficiência. Mas esse é o diferencial da empresa. De repente, vocês têm toda essa clientela, né, justamente por ter este diferencial. Hoje são mais de 50 grupos familiares que nós atendemos nessas áreas. E a nossa empresa, ela vai desde o planejamento agronômico, que é o entendimento de toda essa sucessão ou rotação de culturas, como queiram chamar, tá? A parte operacional, que é o dia a dia, porque nós planejamos e acompanhamos para que aquilo seja bem aplicado, porque o resultado ele passa dessa eficácia, dessa eficiência a campo, nós se envolvemos com isso. Se envolvemos também com a gestão, porque tudo isso nós mantém lá, é o resultado. O produtor, ele está lá, ele precisa do resultado. Então, essas 3 esferas a gente entende que é importante. Cada dia na sua propriedade que a gente tem, normalmente tem uma rotina, né, Simon? Normalmente a nossa agenda na semana ocupa uma propriedade, né? Então a gente roda, mas está sempre ligado, né? Hoje tem as tecnologias, tem o WhatsApp, a gente está sempre interagindo para que essa rotina daquilo que foi planejado, daquilo que foi orçado, de todo aquele planejamento, de fato ocorra em tempo e em hora para que tenha o melhor resultado das aplicações e de tudo isso. O produtor hoje, quando ele contrata o serviço da Agros Assessoria, ele não está contratando o serviço do Diego Simon, do Atílio, está contratando o serviço de um grupo. Nós somos em 14 agrônomos, você está contratando 14 pessoas. Você vai ter uma pessoa lá te atendendo no dia a dia, mas você vai ter o respaldo dessas outras pessoas. Então, a troca de informação, o conhecimento, a busca por novas tecnologias, por informação, por conhecimento, ela é constante e ela não é por uma única pessoa, ela é por várias pessoas. Então, isso dá uma segurança muito grande no nosso posicionamento. Uma das coisas que eu gostaria de trazer assim, das grandes importâncias que tem, e eu vejo também, porque vinculado, faço parte, né, de uma herança já, sou a 5ª geração, já tenho uma neta, por incrível que pareça, né, com esse rostinho de jovem aqui, mas já tenho uma neta de 4 anos, e ela já é a 7ª geração. O Diego teve o prazer de ter ido lá em casa, ele e a esposa. Então, você tenta cada vez mais, assim, e vocês trazem algo que é importante, é transformar isso em informação para quem nos ouve. Porque a grande parte das pessoas que nos ouvem, muitas vezes, são urbanos. Né? E vocês estão mostrando aqui a potência, a pujança de uma empresa que, como tu disseste aqui, em torno de 50 grupos familiares. Toda essa riqueza e a necessidade de que esse produto sai para além das fronteiras do Brasil, criando divisas, gerando renda, gerando emprego, tributação. Né? Eu gostaria também, Elisete, hoje que nós pudéssemos aproveitar um pouco, que eles trouxessem um pouco do agro, o agro em números, o agro em resultado, os fatos que o agro de fato impacta no teu dia a dia, mesmo que você não saiba plantar um pé de alface, né? Até para entender que ela não nasce na gôndola do supermercado, assim como nenhum outro, né? Nenhuma outra cultivar
está lá o tomate. Ah, mas eu vou lá no mercado, está sempre lá. De onde é que ele vem? Né? Por incrível que pareça, nós temos pessoas que ainda têm dificuldade de compreender. A Lisete tem um histórico também familiar, que ela comentou nos bastidores, a este respeito. Só antes eu gostaria, eu acho que o Simon se preparou com números importantes, e uma vez de encontro com o que tu disseste. Né? Hoje nós temos dentro das propriedades que nós atuamos, propriedades que foram passadas do avô para o pai, e hoje a gente tem a geração que são os filhos, que alguns coincidem com a idade nossa, nesse dia a dia. E o que é o bacana é que eles não perderam, né, aquela raiz do agronegócio, a raiz do campo, entende? E a gente vê que isso, ele, embora se profissionalize, busque, que é a nossa função, mas aquela paixão de transformar e cada vez buscar algo a mais, ela está intrínseca lá dentro no nosso DNA, vamos dizer assim, de quem tem essa formação. E para nós também é um motivador isso de fazer parte disso, né? Porque ver essa história, ela está seguindo sendo contada e a gente fazendo parte disso. Isso, sabe? e essas mãos dadas entre a ciência, o conhecimento científico, o conhecimento empírico, porque você não quebra essa tradição, né? Você não gera conflito, não. Você se somam levando essas informações, transformando isso em resultado. E também levando a consciência da gestão. Ótimo. Porque aquilo, ela é uma organização, empresa planejamento, que ela gestão de tem o capital, processo. tem a terra, tem o Exato. trabalho, e ela está sendo remunerada dentro da melhor forma possível, Ótimo. que o negócio precisa para aquilo ali. Exatamente. Sabe que a minha família, ela sempre foi uma família com pequenas propriedades, mas todos os familiares trabalhavam na lavoura. Hoje, meu pai e a minha mãe são falecidos já, mas os meus tios todos continuam. Então, assim, compraram a terra da mãe, sabe? E do pai. Então, a maioria deles continuam. Um a soja, outro milho, o outro lá o fumo. Então, é exatamente isso que tu falou, né? Essa questão de continuar. Eu, por exemplo, não continuei porque eu já estava aqui em Santa Maria, faz 41 anos que eu moro aqui, né? Então, mas sempre visitei e até hoje eu vou e adoro ir lá, porque é o contato que a gente tem, né, com o pessoal e também com a lavoura, com a pequena propriedade, desde uma pipoca lá que é debulhada, né, até o resto que é feito, né? Então, é legal isso, porque e por mais que vocês falaram ali agora há pouco, e pode ver que a maioria dessas pessoas que têm pequenas propriedades, elas não têm prejuízo, porque elas sabem administrar. E ainda mais se elas têm quem ajude a orientar como fazer, né? Elas têm, é pouco, mas elas conseguem manter, né? Perfeito. Eu sempre digo que o produtor, ele é um ser humano diferenciado, né? É uma pessoa de uma coragem imensa. Sim. Uma coragem imensa e muita resiliência, né? Porque você pega lá todo o teu capital, tudo que você tem, ou às vezes não tem, né? Porque às vezes você está numa terra arrendada, com recurso financiado, e você está plantando e deixando que São Pedro nos diga se vai dar certo, se vai chover, se não vai. Então, a coragem para botar todo um capital abaixo do céu aberto, ela é muito grande. Então, para ser produtor, tem que ter muita coragem, né? Tem que ser muita coragem. E aproveitando esse gancho, e nós como empresa, nós entendemos isso, que o planejamento, a operação e a gestão, elas fazem a diferença. Porque todo negócio, desde que mundo é mundo, o mercado ele é cíclico. Ah, sim. Né? E a forma como eu estou gerindo isso é que vai me definir o meu resultado. Então, hoje, desde 1986, nós temos essas pesquisas que nós mencionamos, mas também números de gestão baseados em custo, levantamento de tudo que engloba custo fixo e variável das propriedades. Uhum. Então, muitas vezes, quando a gente tem as discussões, e elas são saudáveis, porque a gente não está ali só para concordar, às vezes a gente tem momentos tensos, né? Mas eles são baseados em números. E quando tem número, a gente sai, Lisete e Carlos, do que eu acho e tu acha. Sem dúvida. E aí tem um número para definir, né? Então, muitas coisas elas tornam
não digo fácil, porque fácil não tem, porque tu toma uma decisão e quem é proprietário às vezes toma as decisões difíceis, né, de venda, de compra, mas elas têm indexadores, elas têm números que facilitam mesmo a tomada de decisão para ele ser mais assertivo. E nós, como empresa, a gente traz isso, né, assim, no planejamento, na gestão para a tomada vamos dizer assim, de decisões propriamente o soja, por exemplo, existe mercado futuro, tudo isso vai te desenhando o custo e vai te tornando o desenho também do resultado, né? Embora a gente sabe que tenha frustrações, e o ano passado tivemos isso, né? Mas também existe hoje uma forma de gestão que ela, embora impacte, mas ela não te tira da atividade. Exatamente. O que vocês poderiam trazer para o nosso público hoje de dados para mostrar de fato a relevância? Porque se ouve muito nos mais diferentes canais de comunicação, até mesmo nas mídias sociais, mas muitas vezes para algumas pessoas isso não é tão palpável, né? Por exemplo, o tamanho do agro em geração de emprego nesse país, de renda. E outra coisa que o pessoal não entende muitas vezes é o fato assim, ó, nós temos um quantitativo de áreas agriculturáveis no Brasil muito grande. Mas o agro consegue, com isso que eles estão falando aqui, o Atílio e o Simon, né, é justamente demonstrar que o conhecimento permite que o agronegócio seja o maior preservador e conservador do meio ambiente. Exatamente. Bom, falando um pouquinho, né, de números, bom, vamos começar pela palavra agronegócio, né, Carlos Flávio? Sim, existem pessoas que tentam separar agronegócio de agricultura familiar, ou enfim. Agronegócio é tudo que está envolvido na cadeia do agro, do mais pequeno para o mais grande. Então não existe distinção. Na lei hoje, o que separa a agricultura familiar? A agricultura familiar, primeiramente, ela tem que ser gerida e as pessoas que trabalham na propriedade têm que ser da família. Portanto, não podem ter empregados, né, fixos, e até 4 módulos fiscais, vai variar dependendo da região. A nossa região aqui, eu até nem sei, deve ser em torno de 25 hectares, 25 hectares cada módulo rural. Cada módulo. Então, até 100 hectares é considerado agricultura familiar. Mas desde quando que uma pessoa que tem 20 hectares, 10 hectares, 5 hectares, 100 hectares, 1.000 hectares, ela não está inserida no agronegócio? Se ela está produzindo e está fornecendo, está vendendo para o mercado, ela está participando da cadeia. Então, o agronegócio somos todos. Não é excludente. Não é excludente. Exatamente. E falando um pouco de números, até hoje eu estava atualizando ali, esse ano a participação no PIB brasileiro foi de 25% do agronegócio. O agronegócio participou em 25% do PIB brasileiro. Isso é muita coisa, muita coisa. 20% do mercado de trabalho brasileiro, isso são dados de 2021 do CPEA-USP, 20% do mercado de trabalho brasileiro é em volta do agronegócio. Isso caracteriza em torno de 19 milhões de empregos no Brasil. E até eu queria uma ressalva, mas estou só perguntando, né? Acho que tem parte do comércio que de repente não esteja nesse número, sim. Mas ele faz parte do agronegócio. Com certeza, grande parte desses números, né, que a gente é ligado a isso também, é o fato assim, ele não consegue muitas vezes mostrar a realidade dessa potência. Perfeito. Né? Pode pegar isso. É aquilo que tu disse, não há um segmento. Até mesmo, eu vejo o agro muito semelhante ao turismo, Lisete. Que assim, ó, não há nada que escape a ele. Né? É verdade. Desde a borracharia do seu Zé. Perfeito. É ou não é? É, exatamente. Quantos pequenos empreendimentos começaram porque havia necessidade de alguém prestar um serviço, Diego. Né? Por exemplo, daqui a pouco, em relação a problemas com os pneus na agricultura. Né? Alguém nasceu, a questão das peças, autopeças, e aí tu começa um conjunto de fatores, empresas, e outra coisa, né? A comida que você tem, a cadeia toda de restaurante, de lancheria, de hotelaria, o alimento vem da onde? Né? E eu vejo assim, ó, eu já vou provocar vocês, porque vai haver a necessidade da gente vir em outro momento, e esses números são importantes, por quê? Para que nós entendamos que nós dormimos com o agro, vestimos o agro, né? Respiramos o agro.
E são eles, eu volto a repetir, o agronegócio são pessoas sérias, responsáveis, e como disse o Diego usa uma palavra fantástica, né? O produtor rural, eu diria até, né, que ele é mais do que resiliente, ele é insano, ele é irresponsável. Porque ele chega ao ponto, realmente, de, como tu diz, apostar uma vida inteira o seu patrimônio da família, né, olhando para o céu, e muitas vezes de joelho, né, para que modifique uma realidade dessas chamadas... porque também eu quero dizer para vocês que tem atrapalhado um pouco no mundo, e vocês vão trazer para competir aqui, é o fato, por exemplo, a Holanda é conhecida na Europa como o Brasil europeu, porque é um grande produtor daquele tamanhinho. E a Holanda quase sofreu um colapsamento porque queriam retirar 30% da área de produção para transformar em área habitacional para imigrante. E conseguiram tirar a figura daquele primeiro-ministro. O agronegócio brasileiro hoje, Diego e Atílio, fala-se em 20% da população global que vai aumentar, né? E aí? O que tu nos diz? Nós temos capacidade de ser pujantes ainda? Temos. Trazendo alguns números, né, projeções da FAO e da ONU, né, estimam, né, falam em elevar a produção de alimentos em até 70% até 2050. Nossa, a nível de mundo, tá? A nossa população mundial hoje está girando em torno de 7,8, 7,9 bilhões. Em 2050, a estimativa é que seja em torno de 10 bilhões de pessoas. Então, essas pessoas, elas precisam comer. Elas precisam se alimentar. E aí, como se eleva essa produção? Como é que vamos fornecer alimento para toda essa gente? Não tem outro jeito. É intensificar. O mundo todo hoje já está carente, não tem mais muita área para expandir. Temos áreas para expandir, sim, a gente vai ver depois aqui, tem alguns números daqui do Brasil, que é possível se expandir a área, mas não é o suficiente. É preciso produzir mais na mesma área. E aí vem a tecnologia, aí vem o conhecimento, aí vem a intensificação da produção. Produtividade, né? E aí eu vou entrar num tema, não sei se é o momento, Carlos Flávio, mas... Aqui está aberto, né? Só vou fazer um pequeno intervalo, e aí a gente volta para prosseguir. Então fica o suspense para poder... fica para depois do intervalo. E eu quero aproveitar e fazer uma mídia aqui do meu clientaço, Mademax Pneus, que tem os pneus aí para a lavoura. Quem está nos acompanhando, está ouvindo, já sabe que tem um preço, está numa promoção em 10 vezes sem juros. Então vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Viva uma experiência que só um festival e um Volkswagen 0 km podem te dar. Volkswagen, patrocinadora oficial do The Town 2023, com condições imperdíveis para você sair de carro novo. Não perca essa oportunidade. Toda linha com preço reduzido, pronta entrega e mais. Nibus Highline 2324, a partir de 142.890, com entrada de 60% e saldo em até 24 vezes sem juros, com as 3 primeiras revisões grátis. Vá até uma concessionária, garanta já o seu e dê um show nas ruas. Volks vale mais, porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador.
Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Imembuí é evolução. 20 horas e 8 minutos. 22 graus.
Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 20h08, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso e estamos hoje com os nossos convidados, o Carlos Flávio Barbosa, né, o nosso CF, Diego Simon e Atílio Bonetti. E a gente está falando sobre o agro, né? Sobre a importância que o agro tem no mercado, no dia a dia, para a nossa alimentação, para quem trabalha na lavoura, né? Então, estamos aproveitando esse momento para ouvir um pouco mais. E antes do intervalo, o Diego Simon ia falar algo aí, acho que a gente meio que cortou ele. Diego, então fica contigo aí. Não, acho que só falando a gente falou em expansão de área, né, em aumentar a produção de alimentos, né, só para trazer alguns dados, né, ocupação de terra no Brasil. Eu estou com um gráfico aqui que é da Embrapa, junto com a FUNAI, junto com o DENIT, junto com o IBGE, que traz os seguintes números, né? Nós temos área no Brasil de lavoura, que é plantio das inúmeras culturas que temos no país, 7,8% da área do país hoje é usada com agricultura. Temos 13% de pastagens, que aí entra a pecuária. Temos florestas plantadas, 1,2%. Mas o número que é impactante, e às vezes as pessoas, por estarem contaminadas por alguma outra mídia, não têm acesso a esse número, que 74% hoje do Brasil ele está, de certa forma, preservado, de alguma maneira. Porque nós temos vegetação nativa em terras devolutas, 16%, terras indígenas, 14%, unidade de conservação integral, 10%, e áreas destinadas à preservação da vegetação no mundo rural, no CAR, que isso foi levantado pelo CAR, 25,6% da área está preservada. Então, isso soma 74% da área hoje que não é utilizada com agricultura nem com pecuária. O uso da agropecuária está em 22%. Viu? Você que está nos vendo e ouvindo, não acredite no presidente da França, o Macron, não acredite no Leonardo DiCaprio, mesmo que você muitas vezes sonha com ele, porque essas pessoas, eles não têm conhecimento nenhum da nossa realidade. Somos o país hoje que mais preserva área no mundo. No mundo, não tem nenhum outro. E como o pessoal disse aqui, tanto o Atílio quanto o Diego, é o fato de que, mesmo com uma área extremamente reduzida, nós vimos batendo recordes mundiais, colocando alimento na mesa de pessoas que nós jamais teremos um dia a condição de conhecê-los. Mas é nossa obrigação de colocar um produto de alta qualidade nutricional. Que isso é outra coisa importante, né? Não é qualquer alimento. E quando você diz assim, mas você está transformando o grão de soja em proteína animal. Sim, mas essa proteína animal vai para onde? E a importância do consumo da proteína animal, há poucos dias, Harvard, né, mostrou uma pesquisa onde mostra a importância do consumo da proteína animal, alto valor biológico. Então, você tem assim, como foi dito, 19 milhões de empregos, Atílio e Diego. Né? Isso para mim, é subdimensionado. Perfeito. E o que eu gostaria de ressaltar que a agricultura e pecuária, vamos dizer assim, de forma geral, também é muito consciente. Hoje o país ele tem um know-how tecnológico de plantio direto. Se nós pegarmos alguns países frios, eles revolvem a terra. Estão consumindo, estão degradando aquela matéria orgânica. Então, assim, é muito importante porque nós vemos num país tropical e subtropical. E a agricultura, ela passou por vários estágios e hoje, de forma geral, assim, é uma agricultura e uma pecuária muito consciente, né? No quesito preservação, porque para ele se tornar sustentável, para ter resultado, ele teve que fazer esse dever de casa. Então, além dessa questão de território que o Simon colocou para nós com o número, o restante também que tem uma exploração, ela tem uma exploração muito consciente. Hoje o produtor, ele é uma pessoa muito consciente, porque aquilo ali é um meio dele de sobrevivência, é de vida. Então a gente passa, hoje mesmo eu estava
em Juí, passa aqui a gente vê as terras todas cobertas. Ou é com trigo, ou é com a cobertura de solo, ou é com mix, que em outra ocasião vamos ter que falar, né? Que mix são várias culturas que precedem outras, onde que nós estamos, de certa forma, tornando semelhante a uma mata nativa, porque tem uma raiz de um trigo murisco, tem de uma aveia, tem de um nabo forrageiro, né? Que precede outra com reciclagens de nutrientes. Então, assim, a agricultura, ela é apaixonante, essa é a verdade, né? E ela vem uma coisa assim, Atílio, porque os últimos inventários, e as pessoas não falam, inventário florestal mostrou o aumento da área no estado, né? E parece que essas informações às vezes não chegam, como disse o Diego agora há pouco, dependendo de qual é o canal de informação, não mostra esse lado. E isso só vem em consequência, tu diz, da consciência desse indivíduo que acabou criando uma simbiose entre produção e preservação. Perfeito. E aí, Diego, o que é que temos mais? Só indo no encontro que o Atílio falou, né, que se faz uma agricultura muito consciente. Hoje a gente evoluiu muito, né, Atílio? Se nós pegar décadas de 60, 70, onde não tínhamos o plantio convencional, se revolvia todo o solo. Então, a emissão de carbono, a degradação, erosão. Hoje a gente está vivendo num mundo de plantio direto na palha, né? Isso está muito reduzido. Temos problemas? Não é tudo mil maravilhas. Claro que tem problema, né? Tem muito para se melhorar ainda. Mas o que eu quero dizer é que nesses últimos 30, 40, 50 anos se evoluiu muito. Com a iniciativa da Embrapa no país, né, nós éramos um país que importávamos alimento, né? Produzíamos muito pouco. E lá na década de 70 se fundou a Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, com o intuito de desenvolver a agricultura no país. E aí se desbravou o cerrado. E aí se veio tecnologia, se veio conhecimento para poder produzir naquelas terras que até então se dizia que eram improdutivas, era solo arenoso, não produz. Então hoje com tecnologia, com mix de plantas, como o Atílio falou, com cobertura de solo, com palhada, enfim, várias tecnologias, hoje se consegue se produzir nesse Brasilzão aí afora. E aí, só me permite lembrar duas pessoas que foram excepcionais nesse processo. Sim, com certeza. Dr. Alisson Paulinelli, que nos deixou há pouco, exato, e Dr. Luiz Fernando Cirne Lima, né? São protagonistas desse processo. Como tu disseste, o Brasil sai de uma condição de importador de alimentos num intervalo de tempo pequeno, né? Mas sempre tem os precursores, e essas pessoas deverão ser reconhecidas sempre, porque eles abriram caminhos para que nós nos tornássemos a potência produtiva que somos hoje. Exatamente. Então, Alisson Paulinelli nos deixou agora em junho, né? Faz um mês e pouco. Falando na intensificação, né? A intensificação passa pelo quê? Né? Além de precisar de fertilizantes, de precisar de tecnologias, de cobertura de solo, de tudo isso, mas os nossos queridos pesticidas, ou como são chamados, fazer essa pergunta como são chamados aí mundo afora, os agrotóxicos, né? Só no Brasil, né? Só no Brasil. Agora, só voltando aqui, antes tu falou do Macron, né? Eu tenho uma informação aqui que a Europa tem 4% das florestas nativas preservadas. Exato. E lembrando que durante o período de crise, a Alemanha destruiu uma das suas reservas milenares para justamente extrair o carvão de baixa qualidade, extremamente poluente. E só para lembrar você, CO2 é o gás da vida. Sem CO2 não tem fotossíntese, não tem produção de alimentos. Então, nós estaríamos simplesmente... né, e como nós, como seres humanos, ainda não fazemos fotossíntese, a não ser um colega meu, ele está conseguindo e está fazendo esse estágio, mas ele é uma figura única, né? Mas vamos deixar ele de fora nesse momento. Então, e aí? Apenas 4% é a Europa? Mas não é a Europa que diz que o Brasil é que não preserva, Diego? Exatamente. Aí agora com a guerra lá na Ucrânia e a falta de gasoduto lá para a Alemanha, estão derrubando matas de novo, né, para ter carvão, enfim. Fala para a gente da questão dos pesticidas. Pesticidas, né? Pesticidas que matam a peste, praguicidas matam a praga, né? O termo correto seria pesticida mesmo. É necessário, né? O produtor, a última coisa que o produtor é burro. Ele não vai gastar dinheiro numa coisa que é cara, né? É muito caro, se não precisa.
Para nós conseguir produzir em quantidade numa mesma área, intensificar a produção, a gente precisa passar por isso, porque a gente tem doenças nas plantas, a gente tem pragas, insetos, doenças de solo, enfim, precisamos passar por esses elementos para que a gente consiga garantir uma produtividade. E aí eu queria desmistificar um pouco a questão dos pesticidas, trazendo o histórico, né, da evolução e até o que a gente está vivendo hoje. Lá atrás, década de 40, 50, se usava muito metal pesado, né? Não se tinha muita tecnologia, se usava muito metal pesado. Essa foi a primeira geração, né? Se usava chumbo, mercúrio, enxofre, cobre, magnésio, até se usa ainda hoje, mas são em alguns produtos específicos que não são agressivos. Mas os metais pesados que preocupavam na época. Teve uma segunda geração dos organoclorados e fosforados. Aí sim, o DDT, a famosa dedetização vem da palavra DDT, né? E teve um rapaz lá, um tal de Paul Miller, que em 1948 até ganhou um prêmio Nobel por descobrir as propriedades inseticidas do DDT. Então, foi o que possibilitou o controle do mosquito da malária na época. Lisete. Então, era um produto muito agressivo para o ambiente, né? Era de fato, mas em algum momento salvou pessoas da malária, né? Depois, até nos Estados Unidos, se lançou um livro chamado A Primavera Silenciosa, da bióloga Raquel Carson, lá em 1962, que falava do DDT, enfim, de toda essa agressão ao meio ambiente e às pessoas. Forçou uma terceira geração de pesticidas, que aí vieram produtos mais seletivos, com menor persistência ambiental, maior eficiência, maior seletividade. O que é a seletividade? É matar só a praga que eu quero matar. Não matar os inimigos naturais, os outros insetos que tem na área. Tudo isso foi sintetizado através de moléculas já existentes na natureza. Então, naquele momento, não se criou nada de mirabolante. E a quarta geração, hoje que a gente está vivendo, no século XXI, ela é ainda mais seletiva. Para você ter ideia, Carlos Flávio, Lisete, para você conseguir registrar um produto novo, você precisa demonstrar que ele é mais seletivo do que os antigos, ele é menos tóxico e que a degradação dele é mais rápida no ambiente. Então, isso tem que ser comprovado para se obter registro. Então, logo, a pessoa que diz que não quer que se registre novos produtos, ela está forçando o produtor a usar produtos mais antigos, mais tóxicos. Então, hoje a gente precisa que os produtos avancem. Hoje está vivendo a onda hoje dos biológicos, tem produtos bons, biológicos, menos agressivos. Então, pessoas que dizem que não queriam que se registrassem novos produtos, elas estão dando um tiro no pé. Produtos novos são mais eficientes, são menos poluentes, são menos agressivos. Então, é tudo isso que a gente precisa. Eu já sei onde tu quer chegar. Tu quer chegar no resultado de uma pesquisa recente contratada pela OMS, né, para comprovar que o Brasil hoje detém um elenco desses pesticidas que não estão associados naqueles que são no rol, né? O elenco hoje o pessoal ainda precisa ter o registro do engenheiro agrônomo para comprar? O receituário, sim. Receituário agronômico. Hoje cada produto sai com o receituário, com as características do produto, com a forma de utilização, com os cuidados a ser adotados. Então, existe uma regra, eu diria, bem rígida hoje na comercialização, né? Deve ser utilização também, de EPIs. Tinha épocas que o pessoal não usava EPI, né? Nos últimos anos, as tecnologias de aplicação, e tem empresas que também prestam serviços que a gente, onde assim, são colegas que vêm nos ajudar, que intensificaram muito o uso disso, que tanto volumes de calda, derivas, todas essas coisas hoje são muito minimizadas com aumento da eficácia, até com alguns casos, onde assim, com doses menores, enfim, todo esse entendimento melhor, com um impacto bem menor também. Então, hoje se conhece muito potencial de deriva de produto, qual é que é a ponta que a gente chama, que é o pico de pulverização, que vai ter o melhor, vamos dizer assim, o melhor resultado a nível de campo. Isso evoluiu muito hoje, né? E o interessante que eu diria assim, esses defensivos agrícolas, tá? Porque eu acredito que é dessa forma que eles agem, né? Também concordo.
esses defensivos hoje é muito bacana, porque, vamos dizer assim, existe uma consciência muito grande, e a própria legislação hoje faz várias exigências para que isso ocorra de fato, né, a nível de propriedade. Hoje tem uma consciência muito grande, porque qualquer coisa que eu faça onde eu não estiver utilizando da melhor forma, o meu resultado ele está. Então, como hoje a gente tem vamos dizer assim, um empresário rural, que é isso que está se tornando para mim ficar na atividade, ele já tem noção. Então, ninguém vai fazer loucura de sair aplicando com um monte de evento, com coisa que sabe que vai dar, tanto na questão do impacto, mas também eu não vou ter resultado. Sim, né? E se cobra muito do período de carência, do limite máximo de resíduo, tudo isso é mensurado também, e como o Diego disse, né, Thierry, você também já fez referência, né, Elisete, que eu faço assim, ó, o produtor não é burro, ele não vai pegar e botar dinheiro fora, ele quer viver, ele quer usufruir dos benefícios que ele ganha hoje. Nós somos hoje a geração mais rica da história planetária. A nossa sociedade hoje vive um momento de maior riqueza. Até mesmo as pessoas mais frágeis, elas utilizam-se de bens hoje impensáveis há 30, 40, 50 anos. E essas pessoas não vão fazer isso, não querem se contaminar, não querem morrer. E ele é inteligente, ele não vai gastar dinheiro fora em algo que é extremamente caro, né? E o que é muito interessante, nós temos o Brasil, sempre é citado, o Brasil é o país que mais, né, contamina o meio, se autocontamina. Esses dados não são verdadeiros. Né? Quem é o país que hoje, Diego, por exemplo, vocês já estão falando, Atílio, qual é o país hoje que mais usa, digamos, se fosse por área, né? Se é por hectare, se é por... Qual é a mensuração que você vai dizer hoje? Quais os dados hoje nos dizem? Isso que eu queria falar antes também, Carlos Flávio, antes de chegar nesse ponto que tu me questionou, a questão do Brasil, né? Hoje se produz muitas safras no Brasil. O Brasil, por ser um país tropical, produz 2, 3 vezes no ano. Sim. Então, isso às vezes a mídia traz como informação, se usou tantas toneladas de defensivo agrícola. De fato, se usa muito porque se produz muito. A área agricultável é grande e se produz... Em alta intensidade. Se produz 2 a 3 vezes no ano na mesma área. Exato. Mas um cálculo que é interessante de fazer, que eu trouxe uma pesquisa aqui do professor Graziano, de 2020, o consumo de defensivo por tonelada de alimento produzido, que é isso que importa. Se você produz 3 vezes, claro, você tem que mensurar isso pela tua produção, não pela tua área. E o Japão é disparado o país que mais consome defensivo por tonelada de alimento produzido. 6,8 vezes mais que o Brasil. Nós estamos falando de... E o interessante, esse é um número, porque assim, essa compilação não é tão fácil. Isso é de 2020, isso? 2020. É recente. E o Japão, em contraponto, é um país dos mais longevos que existe, né? Da população mais longeva. Quer dizer, ninguém está dizendo que eles vão lá e tomam um suco de agroquímico, né? Não é isso. Mas o fato, assim, para ver que eles também não são irresponsáveis. Não é à toa que nós copiamos muito do Japão pelo seu processo evolutivo em vários campos, inclusive da tecnologia na parte de informação. E aí, atrelado a isso, né? Que o Japão tem a longevidade 10 anos maior que a nossa. Voltando àquilo que tu questionou antes, né? A OMS divulgou uma lista, né, com os principais causadores de câncer, né? E nenhum defensivo agrícola está na lista. Top 5 aí é tabagismo, bebida alcoólica, radiação solar, agentes infecciosos, sedentarismo, obesidade. Mas enfim, só repete, Diego, de novo essa lista para que as pessoas possam gravar que não está lá esses produtos tão condenados mediaticamente. Quais seriam os top 5, top 5? Os top 5 maiores causadores de câncer. Primeiro, tabagismo. Segundo, bebida alcoólica. Terceiro, radiação solar. Quarto, agentes infecciosos, enfim, alguma infecção, enfim. Sedentarismo e obesidade em quinto lugar. E a lista é imensa e não tem nenhum agroquímico nessa lista. Dado interessante. Bom, 20 horas e 27 minutos, 28 minutos, né? Estamos chegando ao final do nosso programa, mas já fica aí o convite, né, para os nossos convidados de hoje, tanto o Diego quanto também o Atílio, né? Venham novamente ao programa para a gente continuar esse bate-papo aí, que eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, ao Carlos Flávio também,
E se vocês quiserem deixar um contato para um lavoureiro ou redes sociais, pode ficar à vontade. Então, muito obrigado, Lisete, Carlos Flávio. Foi uma excelente oportunidade. Nos siga na rede social, né? Grupo Agros, né? No Instagram. Tem site também. Pode me seguir no Instagram também. Diego H. Simon. O Atílio não tem Instagram, né, Atílio? Vamos ter que criar um para ti. Esse pessoal do Itaqui não se dá com essas coisas. Nós somos da marca antiga. Eu vou ter que dizer que é sinal de fumaça, é sinal de fumaça. Está aqui mesmo. O tempo passou rápido demais, a gente teria muito mais assunto para abordar, mas fica para uma próxima oportunidade. Então, mas o quero mais é sempre importante. Nós queremos agradecer a vocês, Atílio, Diego, muito obrigado. Lisete, é sempre um prazer estar junto a você. Mas ao nosso garoto, né, que está lá no comando da equipe de direção, Eliezer Victor. O nome de galã, de telenovela, mas você que nos ouve, nos vê. Diga. Carlos Flávio, só para ninguém aqui apanhar, né? Mandar um abraço aí pro pessoal que está nos ouvindo. Mandar um abraço para minha esposa, a Natiele aí. Natiele, obrigado por ter deixado o Diego vir aqui conosco hoje. Muito obrigado. Mandar um abraço para minha família que está também nos ouvindo lá em Três Passos. A família da Natiele está nos ouvindo lá em Taquarussu do Sul. Mandar um abraço para todo mundo aí. Perfeito. Gente, então nós vamos encerrar essa live. Você vai continuar compartilhando e nós vamos ao intervalo. E depois do intervalo, a gente tem então o grupo da Ser Luz que vai estar conosco na noite de hoje. A Imembuí tem